paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. É sempre um prazer, uma alegria ter vocês aqui. Obrigado por estarem acompanhando os meus estudos. Se você está chegando agora, comece de Gênesis capítulo 1, nós já gravamos muitas histórias. Estamos aqui hoje em Juízes capítulo 2, que vai falar de um assunto muito importante, a necessidade da unidade entre irmãos. Esse capítulo vai mostrar uma dissensão, vai mostrar uma briga, uma ruptura entre Jefité e aquelas pessoas da tribo de Efraim. E é um momento muito triste, porque o Senhor não se alegra quando existe contenda entre irmãos. Então narra esse triste episódio quando irmãos se desentendem, entram numa disputa. Sabe por quê? Porque os da tribo de Efraim, eles ficaram bravos e quiseram tirar satisfações com Jefité, o oitavo juiz de Israel, por não terem sido chamados a guerrearem junto com eles contra os filhos de Amon. E o mesmo que fizeram com Gideão, por causa dessa ofensa, fariam com Jefité, queimariam a casa dele. Versículo 1. Jefité se defende, dizendo que ele não os chamou e que eles não os defenderam. Vocês é que não defenderam o povo antes, porque vocês esperaram tanto. Versículo 2. Vendo que vocês não me defendiam, eu lutei, eu mesmo guerrei contra eles e o Senhor os entregou na minha mão. Versículo 3. E por que agora vocês querem lutar comigo? E Jefité juntou então todos de Gileade e foi lutar contra Efraim. Eles o feriram e eles foram subjugados pelos homens de Gileade. Eles fizeram uma barreira no rio Jordão e toda vez que aqueles da tribo de Efraim tentavam passar por ali, eles eram mortos, degolados, porque eram facilmente reconhecidos pelo seu sotaque. Os efraimitas, eles não conseguiam dizer Shibolete, eles só conseguiam dizer Sibolete. Então era fácil, por essa palavrinha, reconhecer os efraimitas e os gileaditas. Assim, Gileade foi eliminando todos aqueles de Efraim e no final, os mortos passaram de 42 mil. Jefité ainda reinou mais 6 anos em Israel e acabou falecendo. Ainda esse capítulo mostra mais 3 reis. Ibzan, de Belém, tribo de Judá, que reinou 7 anos. Elon, de Zebulon, que reinou 10 anos. E Abidom, da tribo de Efraim, que reinou por 8 anos. Sobre esses juízes, a Bíblia não fala nada muito especial, a não ser Abidom, cuja descrição dos seus filhos e das suas filhas e dos seus cavalos mostram que ele era um rei muito rico. Por causa dessa sua rebelião, Efraim teve um papel de pequena importância comparada às demais tribos de Israel. Eu já comentei com vocês que as tribos que ficaram aquém do Jordão, elas acabaram se desfiliando, porque elas saíram do meio do rebanho. Porque a ideia de Moisés era que todos atravessassem o Jordão e todos ficassem do lado de lá. Mas a tribo de Efraim, a tribo de Manassés e a tribo de Ruben resolveram ficar antes do Jordão. Por isso mesmo, elas ficaram mais desprotegidas que as outras tribos. E isso acabou causando muitos danos e eles foram eliminados primeiro, antes das outras tribos. Esse episódio é muito triste, em que diferentes tribos não se entendem e chegam a guerrear entre elas. Não bastasse os inimigos ali da volta, que já eram inimigos declarados, eles acabaram ainda lutando entre eles mesmos, né? Uma coisa muito triste, porque como nós já vimos que das 7 coisas que o Senhor odeia, uma que ele abomina, que é a 7ª, é a contenda entre os irmãos. Que o Senhor, então, nos ensine a respeitar, a honrar todo o povo de Deus, tratando-os como único, pensando na unidade, não importa a diferença. E essa doutrina aqui eu não concordo muito, aquela doutrina eu acho que está errada. Você pode até debater, mas nós temos que ter a ideia da unidade. Nós estamos unidos no nome de Jesus Cristo. Tudo mais são diferenças que podem ser sanadas, podem ser mediadas com sabedoria, com discernimento, com argumentos dessa palavra.
Aleluia! Então que o valor da unidade em torno desse nome, do nome de Jesus, fique muito nítido para cada um de nós. Que ele cresça e que nós diminuamos. Porque o que interessa é que o nome dele seja glorificado, que o nome dele seja erguido e adorado entre nós. E que aquela diferença que nos desune não seja maior do que a unidade, do que o nome de Jesus que nos une. Eu termino esse capítulo desejando que em cada coração que está me ouvindo hoje haja esse mesmo sentimento, esse sentimento de unidade, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Você quer um exemplo mais poderoso do que esse, de que Jesus nos quer unidos em torno do nome dele? Não façamos, Filipenses 2,3 diz assim, não façamos nada por contenda ou vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Jesus era superior a todos nós, mas ele se humilhou, tomou a nossa forma de homem, foi até a morte, morte de cruz, para nos dar esse exemplo de que a unidade em volta do nome dele, o único que pode salvar todos, independente das diferenças doutrinárias que nós possamos ter. Unidade é a palavra-chave desse capítulo. Sem ela, o povo se destrói. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde nesse dia, que Ele traga para você a vitória que você está esperando, que você colocou na presença dEle. Se a tua vitória, o desejo do teu coração está alinhado com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, tenha certeza que o Senhor já te deu a vitória sobre esse assunto, sobre qualquer circunstância da sua vida que você tenha colocado na presença dele. Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta com Juízes, capítulo 13, se o Senhor nos permitir. Fiquem abençoados no nome de Jesus. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão